Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre present continuous, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre esse tempo verbal, como estruturar frases nesse tempo e alguns exemplos, ok? Então vamos lá. Para iniciar, observem as imagens aí e a pergunta é: What are they doing? O que eles estão fazendo? Então, de acordo com a imagem, primeiro a gente vê alguém lendo, né? Então, ele está lendo. E na segunda imagem, a gente tem aí o Nemo, ele está nadando. Observaram esse tempo verbal aí? Ele está lendo, ele está nadando. Então, esse é o nosso present continuous. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. And you, what are you doing? E você, o que você está fazendo? Então, vamos iniciar aí vendo um pouquinho sobre o que é o present continuous. Então, o present continuous tense é um tempo verbal que deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Então, essa ação está acontecendo no momento, está sendo feita neste momento. Observem a imagem aí. Então, na imagem a gente tem duas pessoas que estão jogando videogames. Então, a frase fica: They are playing video games. Eles estão jogando videogame. E na segunda imagem, He is watching TV. Ele está assistindo TV. Então, vocês observem aí, pessoal, que nós utilizamos nessa estrutura do present continuous algumas palavras familiares, né? Entre elas, o verbo to be. Isso mesmo, vocês já aprenderam sobre o verbo to be, mas para fazer frases no present continuous, vocês precisam relembrar bem dessas conjugações. E a gente vai relembrar juntos hoje, então, essas conjugações do verbo to be, ok? Então, vamos lá, observem aí comigo. O verbo to be significa ser ou estar. Ele é aquele verbo que tem dois significados. E nós aprendemos que esse be precisa ser conjugado, dependendo da pessoa em que nós estamos falando. Então, nós temos duas colunas. Na primeira coluna, vocês observam os pronomes, e na segunda coluna, nós temos o verbo to be conjugado para esses pronomes. Então, toda vez que você fala sobre I, que é eu, você vai usar a conjugação am, que vai significar eu sou ou eu estou. Toda vez que vocês falarem sobre you, você vai usar a conjugação are, você é ou você está. Para a terceira pessoa, que é he, she e it, ele, ela, ou ele ou ela para animais ou coisas, nós usamos o is. E para os plurais, que é you, we e they, nós vamos usar o are. O interessante do verbo to be, pessoal, é que essas conjugações que vocês aprenderam aí, elas nunca mudam. Não é possível você dizer, por exemplo, I are. Vai ser sempre I am, you are, he is, ok? Sempre dessa mesma forma. Então, agora que vocês relembraram aí a estrutura do verbo to be, vamos ver um pouquinho sobre a estrutura do present continuous. Observem aí, então. A estrutura do present continuous tense é formada por sujeito, o verbo to be, e o verbo principal da sua frase com o finalzinho em ing. O que é uma estrutura, pessoal? A estrutura é aquele passo a passo que você deve seguir para que a sua frase esteja gramaticalmente correta. Então, nenhum desses passos que nós estamos vendo aí pode faltar na sua frase, senão ela vai ficar errada, certo? Então, primeiro nós usamos o sujeito, depois a conjugação correta do verbo to be para esse sujeito, e por último, o seu verbo principal com o final em ing. O que é esse ing? Esse ing é aquele finalzinho que vai deixar o seu verbo com a ação sendo feita no momento. Olha o exemplo aí. I am learning English. Observem que as palavras que estão nessa frase, nesse exemplo, elas estão na mesma cor aí da estrutura para vocês conseguirem identificar, tá? Então, o sujeito é I, eu. A conjugação do verbo to be para I é am. E aí nós temos o verbo learn, que é o verbo aprender, mas eu coloquei o finalzinho desse verbo em ing. Então, aprender agora virou aprendendo. Todos os verbos que você colocar esse ing no final, ele vai ficar nesse formato, ok? Aprendendo, comendo, viajando, trabalhando, sempre com esse finalzinho de gerúndio, certo? Então, não esqueçam dessa estrutura, que ela é muito importante. Agora, nas frases afirmativas,
Para as sentenças afirmativas, nós seguimos a estrutura que nós vimos no slide anterior, que é o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com o finalzinho em ing. Essa é a estrutura de uma frase afirmativa, tá? Pessoal, não esqueçam de seguir a ordem correta dessa estrutura e também de fazer a conjugação correta do verbo to be de acordo com o pronome. Olhem os exemplos. They are studying English. Eles estão estudando inglês. Observem aí que no finalzinho do verbo estudar nós colocamos o ing, né? She is studying English. Ela está estudando inglês, ok? Já nas frases negativas, para colocarmos a frase na forma negativa, nós vamos negar o verbo to be. Então, é isso aí que vocês já aprenderam, né? Como é que a gente faz a negativa do verbo to be? Nós colocamos o not depois do verbo to be. Ou também há a possibilidade de nós usarmos as contrações, que vocês estão vendo aí entre parênteses. Então, a forma negativa do am é am not. Para are é are not, e você pode usar a contração aren't. Is vai ser is not ou isn't. E o are, novamente, are not ou aren't. Olha o exemplo aí embaixo. They aren't studying English. Eles não estão estudando inglês. Ou she isn't studying English. Ela não está estudando inglês. Então, lembre-se sempre que para formar as negativas, você precisa apenas negar o seu verbo to be, ok? Seguindo aquelas regrinhas que vocês já aprenderam. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as perguntas, né? Questions. Como é que a gente faz perguntas usando aí o present continuous? É fácil. Vocês lembram da regra que envolvia fazer perguntas com o verbo to be? Aqui nós vamos usar da mesma forma. Então, agora a gente vai precisar inverter a ordem das palavras nessa frase. Lembra que numa frase afirmativa, como é o primeiro exemplo aí, he is studying English. Ele está estudando inglês. A ordem dessas palavras é sujeito, verbo to be e o verbo principal com o ing. Para fazer uma pergunta, vocês vão precisar inverter a ordem das duas primeiras palavras. Então, agora você vai pegar o seu verbo to be e passar ele para frente da sua frase para virar uma pergunta. Então, ao invés de falar he is studying English, você vai dizer is he studying English? Apenas isso que vocês precisam fazer para transformar em pergunta, tá? E aí, na caixinha vermelha, a gente vê um adendo aí que é, nós também podemos usar as double H questions para fazer perguntas. O que são as double H questions? São aquelas palavrinhas que nós usamos no início da pergunta, que elas direcionam melhor aquilo que você quer saber. O que, qual, onde, quando. Então, essas são as double H questions. When, where, what, which, ok? Depois vocês podem aí fazer um estudo mais a fundo sobre os pronomes interrogativos, certinho? Ainda falando sobre aquele finalzinho em ing, pessoal, nós temos algumas exceções. Então, lembra que para deixar o verbo na ação sendo feita no momento, nós precisamos acrescentar o ing no finalzinho dele. Porém, existem aí as exceções. Quando o seu verbo terminar em E, você vai tirar o E e acrescentar o ing. Olha os exemplos aí. Ride, que significa andar. Riding, andando. Nós tiramos o E e acrescentamos o ing. Da mesma forma, os outros. Live, morar ou viver. Living, morando ou vivendo. Write, escrever. Writing, escrevendo. Dance, dançar. Dancing, dançando. Quando o seu verbo for consoante, vogal, consoante, quando ele for um verbo curtinho, como esses que vocês observam aí, terminar em consoante, vogal, consoante, vocês vão dobrar a última letra e só então colocar o ing. Então tem aí o exemplo run, que é o verbo correr. Nós dobramos o N, que é a última letra, e depois acrescentamos o ing, running, correndo. Da mesma forma com begin, beginning, que é começar, começando, e swim, nadar, swimming, nadando, ok? E é isso, pessoal. Essa aí é toda a explicação do nosso present continuous. Vocês observaram que não é difícil, é bem tranquilo, né? Principalmente porque vocês já aprenderam as regrinhas aí do simple, do verbo to be. E agora a gente vai fazer uma atividade para ver se vocês estavam realmente aí ligadinhos à nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, observem aí a nossa primeira questão. Use as palavras dadas para formar frases afirmativas no present continuous. Então, para conseguir fazer essa atividade, pessoal, vocês precisam se lembrar
da estrutura que nós aprendemos para frases afirmativas. Lembra lá do passo a passo? Então, nós temos aí algumas palavras, né, soltas, mas elas precisam de alguma coisa para ligá-las e formar essa frase no present continuous. O que está faltando? Então, na letra A, nós temos she, que é ela, text, digitar, e a message, uma mensagem. Letra B, you, você, use, usar, e a face mask, uma máscara. E na letra C, I, eu, speak, falar, e English, inglês. E aí? Tá fácil, né? O que está faltando para você conectar essa frase e ela virar present continuous, ou seja, deixar essa ação sendo feita no momento da fala? Então, acredito que vocês tenham conseguido. Vamos ver a resposta juntos, então? Na letra A, estava faltando, claro, o verbo to be, conjugado para she, né? E o finalzinho em ing do verbo. Então, she is texting a message. Ela está digitando uma mensagem. Na letra B, you are using a face mask. Você está usando uma máscara. E na letra C, I am speaking English. Eu estou falando inglês. Ok? Vamos lá para a questão 2, então. Responda. What are they doing? O que eles estão fazendo? Bom, então pela imagem nós observamos que eles estão dançando. E é essa frase que você precisa estruturar aí em inglês, ok? Eles estão dançando. Que em inglês vai ficar they are dancing. They are dancing. Eles estão dançando. Agora, partindo dessa frase aí, they are dancing, diga como que essa frase vai ficar na forma negativa e na forma interrogativa. Lembra lá das regrinhas? Como é que eu faço para passar uma frase positiva para negativa? E como é que eu faço para passar uma frase positiva, transformar ela em uma pergunta? A regra é facinho, né? Então, vamos lá. Na forma negativa, nós observamos que a gente precisa colocar o verbo to be na forma negativa. Então, no caso, ficou they aren't dancing. Eles não estão dançando. Outra opção que você teria para formar essa frase na negativa aí seria colocar are not, que é a forma não conjugada. E para fazer uma pergunta? Então, nós aprendemos que nas perguntas a gente vai inverter a ordem das duas primeiras palavras. Primeiro você vai usar o verbo to be e depois você vai usar o seu sujeito, certo? Então, foi a mesma coisa que nós colocamos aí, ó. Are they dancing? Eles estão dançando? Aí sim, vira uma pergunta, né? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações, outras aulas ou mesmo assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. Não esqueçam também de fazer pesquisas extras e fazer anotações sobre as aulas para que vocês possam melhorar o seu inglês, ok? See you next class!